Do meu esconderijo, um beco estreito entre dois prédios em ruínas, eu via as pessoas passarem. Seus rostos eram pálidos, marcados por uma expressão vazia, como se a vida tivesse sido sugada deles. E talvez tivesse. O partido fazia questão de garantir que ninguém tivesse energia para pensar, para questionar. As telas enormes, os telitelas, estavam por toda parte, cuspindo propaganda incessante. A teletela era o olho onipresente do partido, um dispositivo que não apenas transmitia, mas também observava. Em cada cômodo, em cada rua, em cada canto da sociedade, ela estava lá, emitindo sua luz fria e sua propaganda interminável. Eu via as pessoas paralisadas diante dela, seus rostos iluminados por imagens do grande irmão e slogans que martelavam a mente. Guerra é paz. Liberdade é escravidão. Ignorância é força. A teletela não era apenas um meio de controle, ela era uma invasora. Ela via tudo, ouvia tudo, e ninguém podia desligá-la sem chamar atenção. Até mesmo os suspiros mais baixos, os olhares mais fugidios, eram capturados por seus sensores. E, ao mesmo tempo que vigiava, ela moldava. As mensagens repetidas incessantemente entravam nas mentes das pessoas, corroendo sua capacidade de pensar de forma independente. A teletela não apenas observava, ela criava uma realidade distorcida, onde a verdade era o que o partido dizia que era, e a única liberdade que restava era a de se submeter. Eu estava ali, observando, em silêncio, a vida de Winston Smith, o homem com quem compartilhei uma ligação estranha e desconfortável. Havia algo desconcertante em sua expressão, em seu olhar atento, mas também desconfiado, como se ele soubesse que algo estava prestes a quebrar. E, de fato, estava. Um dia, ele fez algo que me surpreendeu. Em uma rua quase deserta, ele entrou em uma loja de antiguidades. Uma loja decadente, cheia de poeira e objetos esquecidos. Eu me aproximei, cauteloso, e espreitei pela janela. Ele estava lá, segurando um pequeno objeto, um pedaço de vidro, uma relíquia do passado. Um sorriso fugaz cruzou seu rosto, algo raro, quase proibido. Naquele momento, eu entendi. Winston não era como os outros. Ele ainda se lembrava, ele ainda sentia. Mas o partido não permitia lembranças. Não permitia sentimentos. E eu sabia que ele estava brincando com fogo. O ar estava pesado, como sempre. Um cheiro metálico e úmido impregnava as ruas de Londres, ou pelo menos o que restava dela. Eu me mantinha na sombra, observando. Sempre observando. Era o que eu fazia melhor, ficar invisível, passar despercebido. Em um mundo onde todos eram vigiados, ser invisível era uma arte. E eu a dominava. Era uma manhã fria. E Winston, como tantos outros, estava indo para o Ministério da Verdade, onde trabalhava. Mas ele não era apenas mais um membro da sociedade controlada pelo partido. Ele carregava o peso da dúvida, da revolta, escondido por trás do rosto pálido e da postura curvada, que o tornavam invisível aos olhos da vigilância constante. Observei-o enquanto passava pelas ruas sombrias, rodeadas de edifícios imponentes que pareciam observar cada passo das pessoas, como se o espaço inteiro fosse uma prisão e os cidadãos, ratos em um labirinto. O céu cinzento parecia pressionar o mundo abaixo. O som da propaganda do partido reverberava pelas ruas, o discurso do grande irmão ecoando dos alto-falantes. Era impossível não ouvir sua voz a qualquer hora do dia. No coração do Ministério da Verdade, onde o passado era constantemente reescrito e as palavras eram meticulosamente apagadas, o conceito de duplo pensar reinava supremo. Era uma habilidade perversa, exigida de todos os membros do partido, a capacidade de aceitar duas verdades contraditórias simultaneamente, sem questionar a lógica ou a moralidade por trás delas. Eu observava, em silêncio, enquanto os funcionários, incluindo Winston, reduziam o dicionário, eliminando palavras que poderiam dar voz a ideias perigosas, como liberdade ou rebelião. Cada palavra extinta era um passo em direção a um mundo onde o pensamento crítico se tornava impossível. O partido não apenas controlava o presente e o futuro, ele destruía o passado, apagando a linguagem que poderia permitir que alguém sequer concebesse a ideia de resistência. E, no meio disso tudo, o duplo pensar garantia que ninguém questionasse o absurdo. Afinal, como questionar algo que você nem mesmo tem palavras para descrever?
As imagens do grande irmão estavam por toda parte. Seu rosto, com aquele sorriso infundado de confiança, imortalizado em cartazes com o slogan que estava sempre martelando nossa mente. O grande irmão está te observando. Não que ele fosse real. O grande irmão era mais uma ideia, uma metáfora de controle, uma figura que nos observava até quando pensávamos que estávamos sozinhos. E Winston sabia disso, mas ele se permitia, no fundo, sonhar. Acreditei, por algum motivo, que ele não era como os outros. Ele não estava completamente rendido àquele sistema opressor. Fui testemunha de suas lutas internas. Durante seus turnos no Ministério da Verdade, ele trabalhava para reescrever o passado, apagando qualquer registro que pudesse contradizer as versões oficiais do partido. Eu vi como ele, de maneira lenta, furtiva, mas crescente, começou a se questionar. Era um risco, claro. Questionar o partido significava desaparecer, sumir sem deixar vestígios. Mas o que mais ele tinha? Qual seria o preço de uma vida sem a mínima liberdade de pensamento, de expressão? Eu via a dor em seus olhos, a luta silenciosa, a tentativa constante de escapar, mesmo que fosse em uma pequena ideia, em um momento fugaz de reflexão. No cerne do controle do partido estava uma máxima implacável. Quem controla o presente controla o passado, e quem controla o passado controla o futuro. Era uma lógica perversa, mas eficaz. Eu via Winston e seus colegas no Ministério da Verdade reescrevendo documentos, alterando fotografias e apagando registros históricos para que o partido sempre estivesse certo, mesmo quando mudava de posição da noite para o dia. O passado não era algo imutável. Era maleável, uma ferramenta nas mãos do partido. Se o presente exigisse que o grande irmão nunca tivesse errado, então o passado era ajustado para refletir isso. E, ao controlar o passado, o partido garantia que o futuro também estivesse em suas mãos, pois ninguém poderia aprender com erros que nunca existiram ou sonhar com ideias que já haviam sido apagadas. O controle do tempo, portanto, não era apenas sobre poder, era sobre a destruição da própria noção de verdade. E, no fim, o futuro pertencia ao partido, porque o passado já não pertencia a ninguém. E então, havia Júlia. Ela apareceu na vida dele como um raio de luz, ao mesmo tempo, como uma sombra perigosa. Ela, que parecia tão oposta a ele, tão cheia de vida e audácia, mas também sabia o risco que estava correndo. Eu vi como ele a olhava com desconforto e desejo. Eles, dois mundos opostos, se uniram em segredo, em um ato de rebelião que, ao meu ver, era mais simbólico do que qualquer outra coisa. A necessidade de sentir algo, de viver algo genuíno, de provar que ainda havia um pedaço da humanidade que não poderia ser esmagado pelo partido. Mas o partido não permitia lembranças, não permitia sentimentos. E eu sabia que ele estava brincando com fogo. Algumas semanas depois, eu o vi novamente. Dessa vez, ele não estava sozinho. Havia Júlia com ele. Eles se encontravam em lugares escondidos, onde achavam que ninguém os veria. Mas eu via. Eu sempre via. O tempo passou, e eu comecei a sentir uma pontada de medo por eles. O partido não perdoava. Eles eram implacáveis. Eu sabia o que aconteceria, mas não podia fazer nada. Não sem me colocar em risco. Então, continuei observando, como sempre, até que um dia, tudo desmoronou. Foi na sala de reuniões do Ministério do Amor, quando as coisas começaram a desmoronar, que eu soube que a luta de Winston estava prestes a acabar. Eu o observava, ainda de longe, agora completamente desesperado, sendo torturado pelas mãos do partido. Não posso dizer que esperava algo diferente, mas ainda assim, o choque foi profundo. Quando ele foi forçado a trair Júlia, a quebrar, a confessar seus crimes contra o partido, algo dentro de mim se despedaçou. A última imagem que terei dele será a de um homem quebrado, sem as ideias que um dia o tornaram humano, mas sim um mero reflexo do que o partido queria que ele fosse. No fim, ele se tornou um deles, um dos muitos. E eu ainda fico, parado em algum lugar distante, observando, mas sem poder fazer nada para impedir que o sistema engula todos em sua espiral de controle. Porque, como Winston aprendeu da maneira mais difícil possível, o partido, o grande irmão, sempre vence. Eles não precisam mais dos corpos, apenas das mentes. E o pior de tudo é que a mente é onde tudo começa e onde tudo acaba.
A profecia de 1984 sob o olhar de 2024. A analogia entre 1984, de George Orwell, e os dias atuais, especialmente no contexto de governos autoritários, ascensão da extrema-direita, o uso excessivo de telas, controle das big techs e o crescimento da desinformação, é mais relevante do que nunca. A obra, escrita em 1949, antecipa muitas das ameaças que se tornam palpáveis em 2024, quando as liberdades individuais são constantemente desafiadas e o controle da informação se torna um instrumento de poder. Sob o olhar de 2024, a distopia de Orwell deixa de ser uma ficção distante e se transforma em um espelho inquietante da nossa realidade. No cenário distópico de 1984, o partido utiliza as teletelas, dispositivos onipresentes que não apenas transmitem propaganda, mas também vigiam os cidadãos a todo momento. Essa tecnologia invasiva lembra os smartphones e as telas que dominam a vida cotidiana de hoje. As pessoas estão constantemente conectadas a dispositivos que não só transmitem informações e entretenimento, mas também coletam dados pessoais, muitas vezes sem o conhecimento ou consentimento total dos usuários. Como as teletelas, essas plataformas de redes sociais e aplicativos formam um espaço onde os indivíduos se tornam alvo constante de vigilância, seja pelo governo, seja pelas empresas que controlam essas tecnologias. Da mesma forma que as teletelas moldam a percepção da realidade no mundo de Orwell, as plataformas digitais atuais criam bolhas de informação, nas quais as pessoas são alimentadas apenas com conteúdos que reforçam suas crenças, criando uma distorção da verdade. A ideia de duplipensar, aceitar verdades contraditórias, descrita por Orwell encontra eco nos tempos atuais, onde as narrativas criadas pelas fake news e pela manipulação das informações se tornam comuns. As redes sociais podem gerar um ambiente onde as pessoas são incapazes de discernir o que é fato e o que é ficção, onde a verdade se dilui em múltiplas versões convenientes. Essa construção de narrativas distorcidas também é uma tática usada por governos autoritários e grupos políticos de extrema-direita. Em muitos países, vemos uma manipulação direta da mídia e a disseminação de informações falsas ou enganosas para manter a população sob controle. O conceito de guerra é paz e liberdade é escravidão, central na obra de Orwell, pode ser comparado à forma como algumas figuras políticas usam o medo, do terrorismo, da imigração ou da mudança social para justificar políticas opressivas e antidemocráticas, sempre garantindo que essas medidas sejam para o bem comum. No caso do controle da linguagem, o duplipensar de Orwell pode ser relacionado à diminuição do vocabulário e ao empobrecimento da capacidade de expressão. As redes sociais, embora ofereçam uma plataforma para comunicação instantânea, frequentemente promovem uma forma de linguagem simplificada e superficial, cheia de clichês e esvaziada de significado profundo. A forma como as palavras são manipuladas, especialmente em discursos políticos, reflete o que Orwell previu: a perda da capacidade crítica e reflexiva, tornando as pessoas incapazes de pensar de maneira independente. Além disso, as Big Techs atuam como uma versão moderna do partido, controlando a disseminação de informações e determinando, em grande parte, o que as pessoas veem, leem e até acreditam. As empresas de tecnologia têm um poder imenso sobre o fluxo de informações, sendo capazes de criar ou destruir narrativas, censurar conteúdos e até influenciar eleições. O controle do passado, como Orwell descreve, é realizado ao apagar ou modificar registros. No mundo digital, isso se traduz em algoritmos que escolhem o que é relevante e o que é descartado, distorcendo a percepção do público sobre a realidade. Por fim, a figura do grande irmão também encontra seu paralelo nos líderes autoritários contemporâneos, que se apresentam como protetores da ordem e da segurança, mas na verdade representam uma ameaça à liberdade. O grande irmão está te observando é um slogan que ecoa em regimes que usam a vigilância para controlar seus cidadãos, e em países onde governos abusam de sistemas de monitoramento em massa, como câmeras em espaços públicos ou a coleta de dados sem o consentimento explícito das pessoas. Em 1984, Winston Smith, o protagonista, tenta se rebelar contra o sistema opressor, mas a violência e o controle psicológico do partido o destroem, tornando uma sombra do que um dia foi. Sua luta contra o totalitarismo e sua tentativa de preservar a humanidade são o coração da obra. No entanto, como Orwell nos adverte, o poder, quando absoluto,
não é facilmente subvertido, pois ele não precisa mais dos corpos, mas sim das mentes. Em 2024, não precisamos mais de um grande irmão físico para nos observar. As tecnologias de vigilância, as redes sociais e o controle das grandes corporações sobre as informações são suficientes para que os governos e as elites mantenham um controle psicológico sobre as massas. O futuro descrito por Orwell está mais próximo do que gostaríamos de admitir, e sua visão nos serve de alerta sobre os perigos de um mundo onde a liberdade de pensamento e a verdade são suprimidas em nome do controle e da manipulação. Assim como Winston, muitos de nós, conscientes ou não, estamos sendo moldados por forças invisíveis. A questão que fica, então, é: o que faremos para evitar que o pesadelo de Orwell se torne realidade? Já passou por algo parecido? Que tal compartilhar sua história? Se sentir à vontade, entre em contato pelas nossas redes sociais ou pelo e-mail disponível na descrição do episódio.